A paz do Senhor Jesus a todos. A minha palavra, como vem sendo, quero aqui mantê-la. Que a poderosa mão de Deus continue guardando o Senhor, guardando a senhora, guardando a vossa casa, guardando a vossa família de modo geral, assim como também devemos continuar orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo. Que a misericórdia de Deus permaneça sobre cada um de nós. Hein? Nós vamos agora para a quinta lição dessa parábola, que é a parábola do escriba e do pai de família, que está no texto do Evangelho, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo de número 13, versos 51 e 52. Então vamos seguirmos com o entendimento do texto. Você que está vendo pela primeira vez, é importante que possa também ter acesso às lições anteriores para maior compreensão, tá bom? Esteja vendo, estudando, assim você irá ampliar o entendimento sobre esta parábola. Verso de número 51. E disse-lhes Jesus: entendestes todas essas coisas? Pergunta Jesus. Responde os discípulos. Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isto, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, ok? Então nós estamos trabalhando 3 termos aqui dentro desse versículo. Nós iniciamos falando sobre discípulo, conceituando, mostrando biblicamente o que é que as Sagradas Escrituras define enquanto ser um discípulo de Jesus. Mostramos isso citando os mais diversos textos, as mais diversas referências sobre a compreensão bem dinâmica do que é ser um discípulo. A próxima palavra que nós vamos trabalhar dentro desse texto é a palavra aqui, a composição pai de família. Estudamos anteriormente o termo discípulo. Agora em questão, pai de família. Depois de estudarmos esse termo pai de família, dentro desta parábola, nós estudaremos para fechamento, conclusão do entendimento da parábola, o termo escriba. O porquê é que Jesus traz o entendimento do que é ser um discípulo, e ele está falando com os seus discípulos. Ele está trabalhando de uma forma que fique assegurada pelos discípulos o que é esta posição tão importante no reino de Deus. A responsabilidade de ser um discípulo. Logo, o porquê também esse termo é trago nesta parábola, pai de família. E aqui nós vamos estudar partindo desta palavra, desse termo em questão, palavra pai e também a palavra família, e essa composição pai de família. O que isso tem a ver com o fator de ser discípulo e também sobre o fator de ser um escriba, porque é isso que Jesus está falando e ensinando aos discípulos e nos ensinando também, uma vez que todo efeito de aplicação cabe a todos nós, tá bom? Então, pai de família. Eu gosto de uma expressão de um comentarista, okay?
chamado William Hendrickson. Este comentarista, ao tocar no verso 51, ao comentá-lo, dentre da exposição que faz do verso 51, há uma frase em questão que eu quero destacar. Porque no verso 51 é quando Jesus fala aos discípulos e disse-lhes Jesus: entendeste todas essas coisas? Esta pergunta é importantíssima e o Hendrickson, ele chama-nos a atenção ao observar esta pergunta de Jesus. E ele diz que entender é importante para informar. Entender para informar. Na medida em que Jesus está perguntando aos discípulos se eles entenderam, é importante que, se não houver o entendimento, está aberto a possibilidade de perguntar sobre a dúvida ou as dúvidas que ainda existem. Veja que informar só é possível à medida em que a pessoa, primeiro, tem o entendimento da palavra, o entendimento de um conceito, entendimento sobre alguma coisa no cenário bíblico. No momento em que a pessoa entende e ela está certa do entendimento bíblico, então ela pode e ela deve, que é a função de um escriba, passar a informar, passar a ensinar outra ou outras pessoas. Entender para informar. Motivo da pergunta: entenderam todas essas coisas? Os discípulos têm que responder certo de que tudo quanto eles ouviram de Jesus, eles têm pleno entendimento, conclusão de que absorveram o assunto do ponto de vista da razão, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista agora da sua aplicabilidade, tá? No comportamento e também no ensino para o outro. Quero aqui trazer um destaque sobre essa parte. Estamos vivendo um momento profundamente difícil no cenário não só do nosso país, mas de boa parte do mundo. Frente a esta dificuldade, esse cenário que se apresenta, que mudou toda a funcionabilidade social, o ver das pessoas, as suas formas de análise, as suas agendas, muitas coisas foram suspensas, muitas coisas foram alteradas no seu modo funcional. Quero aqui fazer uma observação estritamente dentro dessa pergunta que Jesus faz aos discípulos. Vocês entenderam todas essas coisas? E vamos observar que a pergunta de Jesus está relacionado ao quê? Está relacionado ao ensino desde que ele começou. Vamos aqui ficarmos dentro do capítulo 13, que é o capítulo 13 que nós estamos estudando. O que Jesus está falando é sobre o reino dos céus. A pergunta está relacionada ao entendimento sobre o reino dos céus. Vocês entenderam tudo o que eu ensinei, falei a vocês sobre o reino dos céus? A resposta dos discípulos foram: nós entendemos, Jesus, o que o Senhor discorreu sobre o reino dos céus. Nós temos certeza sobre esse assunto, sobre o ensino do Senhor nas anteriores parábolas, que são 7 primeiras parábolas dentro do capítulo 13, antes dele tocar nesta 8ª parábola, que é a parábola
do escriba e do pai de família. Jesus pergunta: vocês entenderam tudo sobre o reino dos céus, o que eu falei? E eles, como resposta, disseram que sim. Nós só podemos passar adiante aquilo que nós entendemos. E qual é o comportamento de uma pessoa que entendeu sobre o reino dos céus? Digo ao Senhor que tenha um dia de crente, que tenha uma semana, um mês, talvez um ano, ou que tenha 2, 10, 15, 20 ou mais anos de vivência cristã. Essa palavra cabe a todos, independente de seu tempo de confissão, a pessoa de Cristo. Uma vez que nós respondemos, que compreendemos biblicamente, ao longo dos anos em que nós estamos ouvindo mensagens, lendo a Bíblia diariamente, orando, nós estamos certos sobre o reino dos céus. Nós estamos certos sobre a pessoa de Cristo, sobre a sua morte e ressurreição. Então, uma vez que nós entendemos sobre o reino dos céus, o que se espera de uma pessoa que compreende as verdades ensinadas por Jesus, o que se espera é um comportamento de serenidade. Se você entendeu a pergunta de Jesus, tratando-se do reino dos céus, tudo quanto você já leu e ouviu até agora, o que Deus espera de cada um de nós é um comportamento de fato de alguém que tem uma vida governada, instruída, guiada pelo poder do Espírito de Deus por meio de sua palavra. A palavra que cabe a esse momento é serenidade, porque equilíbrio tem tudo a ver com vida cristã. Se você entendeu alguma coisa, você passa adiante. Se você não entendeu, não passe adiante. Observa, entender para informar. Se há dúvida sobre alguma coisa, não leve adiante. Porque na medida em que você leva adiante alguma coisa que você não tem pleno conhecimento, você pode prejudicar a vida de uma outra pessoa que pode se orientar por aquilo que você está informando. Comento. Há pessoas comentando palavras de tanta gente. Palavras, visões, interpretações. Eu não quero julgar sobre nada disso. Eu quero apenas mostrar que alguém que entende, que teve entendimento e disse sim para Jesus sobre o conhecimento do reino dos céus, o comportamento eu só levo adiante aquilo que eu compreendi, aquilo que eu entendi. Na medida em que há dúvidas e as pessoas estão comentando sobre sonhos, sobre visões desse ou daquele outro irmão, falando sobre profecias, estão perdidos sobre interpretações de textos bíblicos, alguns até pentecostais, dizendo: olha, o irmão interpretou pelo texto bíblico ou teve a visão de que nós estamos vivendo a grande tribulação. E aí nós temos um grande problema relacionado a isso. Por quê? Um pentecostal que sempre teve, por toda a sua vida, uma interpretação pré-milenista. E a interpretação pré-milenista diz o seguinte: que antes da grande tribulação, a igreja de Cristo será arrebatada. Então veja que isso fica profundamente confuso quando um pentecostal começa a enviar para outros
o sonho, a visão de alguém ou a interpretação de alguém dizendo que nós estamos vivendo a grande tribulação. Então, se um pentecostal sempre acreditou que ele será tomado, que a igreja de Cristo será tomada antes do estabelecimento da grande tribulação, então fica bastante confuso essa questão. Vamos fazer o seguinte: você que é uma pessoa de serenidade bíblica, sempre foi muito bem instruído, porque você acredita naquilo que respondeu para Jesus. Você disse para Jesus: entendi todas as coisas que o Senhor ensinou sobre o reino de Deus. E quando compreendemos reino de Deus, reino dos céus, nós estamos falando: Jesus, o teu Espírito Santo me convenceu do meu pecado. E eu tenho sido convencido do meu pecado. Eu fiz confissão do teu nome, que está sobre todo nome, o nome de Jesus. O Senhor disse que iria aos céus e pediria ao Pai um outro Consolador. E esse Consolador está comigo, está com você, está com a tua família, que é o Espírito Santo do Senhor. Ele tem guardado e vai guardar o teu coração dia após dia. O teu Espírito Santo propôs ao meu coração sobre ordenança bíblica de que o Senhor voltará para a igreja ou para cada um de nós. Então, o nosso coração deve descansar no Senhor. Então, o que é que eu devo levar adiante? O que é que eu devo informar as outras pessoas? Aquilo que eu entendi. Eu entendi que o Senhor Jesus é o plano perfeito de Deus, que amou o mundo de tal maneira que possibilitou a pessoa de Cristo, e tendo entendido sobre morte e ressurreição, presença de Cristo por meio do seu Espírito Santo em cada um de nós, é isso que eu devo informar as outras pessoas. Serenidade, equilíbrio, sempre fez parte da vida de um servo de Deus. Serenidade, equilíbrio, sempre fez parte do comportamento da igreja de Cristo. O que o mundo espera da igreja: serenidade e equilíbrio. Transmita paz. Fale da paz que a Bíblia, por meio de Cristo, e esse disse: eis que vos dou a minha paz e não vou-la dou como o mundo dá. Informe o mundo desta verdade bíblica. Fale sobre isso, comente, porque essa é a certeza que você tem. E aquilo que você não tem certeza, não informe, não passe adiante, porque você pode prejudicar a vida de outras pessoas. Esse momento não é momento para nós falarmos o que governantes acham ou pensam. Não é isso que nós temos que ventilar. Não é isso que nós temos que compartilhar. Não é o pensamento de governantes, de políticos. Não. Nunca foi necessário nós falarmos daquilo que nós acreditamos, que nós temos certeza, e daquilo que nós entendemos. E nós entendemos há muito tempo atrás e mantemos no nosso coração o que é reino de Deus, o que é reino dos céus. Fale isso às outras pessoas. Compartilhe isso. Comente, divulgue, propague, ressoa essa verdade, porque essa é a certeza do teu coração. O que você não tem certeza, dobre o teu joelho e pede graça a Deus, porque Ele vai trazer sim paz para a tua alma, Ele vai trazer paz para a tua mente, Ele vai trazer paz ao ambiente aonde precisa, ok? Fica essa palavra para que você possa seguir adiante, e eu estou falando sobre a parábola em questão. Veja como Deus, por seu Espírito Santo, sempre soube como
trabalhar. A palavra, ela vem do céu. Somos orientados pela ação do Espírito de Deus. Seguindo, nós vamos observar uma frase também bastante relevante desse comentarista, do William Hendrickson. Ele vai dizer o seguinte: por que o termo pai de família? Porque é importante ficar para os discípulos uma informação, e informação primária. Servir começando pela própria casa. Um pai de família, ele serve começando pela sua própria casa. A função enquanto provedor, e nós vamos mostrar isso historicamente vendo o Antigo Testamento, é que um pai, ele iniciava provendo para os componentes da sua casa. Por isto que essa expressão pai de família deve orientar os discípulos no sentido da sua própria casa, mas também dentro da interpretação dinâmica, casa que tem a ver também com seus compatriotas. Israel. Vamos ver que Jesus teve o seu ministério de forma específica, as ovelhas perdidas de Israel. Os discípulos também estão recebendo a orientação por meio desta expressão, mediante a parábola, que o termo pai de família, do entendimento mais amplo, enfoca que os discípulos devem observar Israel, devem observar Jerusalém. Vamos ver depois em Atos dos Apóstolos, nós vamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, assim também quando nós observamos os evangelhos, a saber, o evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24, o fato de começar, de estar em Jerusalém, de começar por Jerusalém, a propagação da mensagem do evangelho. Pai de família, todo pai de família deve ser provedor, começando pela própria casa. Entendemos nós também que o termo provedor leva em consideração o mundo antigo, nessa configuração do mundo antigo que tinha na figura masculina a figura de referência enquanto prover alimento para casa. Então, nós vamos ver isso historicamente e vamos fazendo a aplicação para o mundo contemporâneo. Essa análise do Hendrickson é importante. Todo pai de família deve começar alimentando, provendo para a própria casa. Por isso que você deve estudar a palavra, mas é interessante que você estude com os componentes da sua casa. Se estiver estudando sozinho, resultante de quaisquer fatores que justifique isto, se alimente da palavra, mas também transmita a mesma aos componentes da tua casa. Comente com eles. Tire um tempo para estudar juntos. Vai pausando, vai lendo os textos, vai entrando em contato com os comentários. Isto é bênção para a tua casa enquanto provedor, aquele que fala da palavra, aquele que estuda a palavra. Abençoe começando por sua própria casa. Uma outra análise que nós devemos aqui fazer para irmos para o desfecho dessa nossa quinta aula
e vamos continuar o comentário na sexta aula. Vamos continuar ainda falando sobre o pai de família. Há um outro comentarista também que tem especialidade em comentários de parábolas, o Herbert Luke. Ele vai dizer: os que são chamados para alimentar o rebanho de Deus precisam agir exatamente como um chefe de família. Qual é? Para Luke, o comportamento de alguém que é chamado para alimentar o rebanho de Deus precisa agir exatamente como um chefe de família. Ele conclui sobre isso, ele fecha sobre esse fator. Uma pessoa chamada para alimentar o rebanho de Deus deve ter o comportamento exato de um pai de família. E quando ele faz esse comentário, levando em consideração que ele está falando sobre o cenário do mundo antigo, do Antigo Testamento, e também adentra esse mesmo comportamento, o Novo Testamento, para aplicação hoje, o que é que nós devemos entender? E não só aquele que é chamado para alimentar o rebanho, mas todos quantos também estão no que foi dito por Jesus para os discípulos, no capítulo 28 do Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, versículos 19 e 20. Dito a esses que eles deveriam ir e ensinar as nações, ir por todo o mundo. E essa missão não tornou uma missão apenas específica para os discípulos, que seriam depois chamados de apóstolos. E Jesus aqui está colocando-os numa categoria de escriba, de professor, daquele que ensina. Mas também todos nós, sendo vocacionado ou um membro, mas um membro é alguém que tem a vocação para o céu. E nós falamos sobre isso. É a nossa esperança. E na medida em que nós estamos assegurados na esperança do reino dos céus, isto também faz com que quaisquer membro de modo geral, a pessoa chegou hoje, faz confissão do nome de Cristo, ela já tem a responsabilidade de também levar essa mensagem, de ensinar sobre esta mensagem. Agora, o que era o comportamento de um pai de família no cenário do Antigo Testamento? O que era o comportamento de um pai de família que se apresenta também no Novo Testamento, que é o mesmo comportamento do Antigo Testamento? Para que nós possamos ampliar o entendimento do termo utilizado por Jesus aqui. Pai de família, em referência aos discípulos, enquanto escriba, enquanto aqueles que na condição de discípulos passariam agora a ensinar outras pessoas. Quais seriam esses comportamentos de um pai de família? Porque é fundamental nós compreendermos para termos o entendimento pleno da parábola. Eu quero te esperar na próxima lição e nós vamos falar sobre isso. Melhor, nós vamos continuar falando sobre isso. Seja abençoado. Que Deus continue guardando você e toda a tua casa.
Até mais!